E no último capítulo da novela Terra e Paixão, após cometer inúmeros crimes em Nova Primavera, Irene vai ser julgada por todos os crimes em uma audiência que determinará qual será a sua pena. Porém, uma testemunha vai pegar todos de surpresa e mudar os rumos desse julgamento, tornando o fim de Irene ainda mais chocante e cruel. Daniel aparece vivo e depõe contra a própria mãe, chocando toda a cidade, pois todos acreditavam que ele havia morrido. Irene vai ficar perturbada ao ver o filho que achou que tinha matado vivo, parando e invadindo o julgamento. Ela vai implorar pelo perdão de Daniel, mas o rapaz não vai querer saber de Irene e vai dizer boas verdades na cara da mãe. Ele vai revelar 2 segredos que havia escondido desde a sua morte e mudará os rumos do julgamento, tornando o final de Terra e Paixão impressionante. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Irene ficar foragida ao tentar sequestrar Danielzinho e Vinícius impedir a megera. Irene vai tentar fugir da polícia disfarçada, porém não vai durar muito tempo e será capturada e levada para a cadeia, esperando pelo dia do seu julgamento. Um tempo depois, finalmente chega o dia do julgamento de Irene e a mulher é levada até o tribunal, onde receberá sua sentença. Caio, Aline, Petra e Marino estão prontos para darem seus depoimentos contra Irene, enquanto a megera é colocada na cadeira de ré ao lado de Silvério, o seu advogado. A juíza se sentará no seu lugar e vai iniciar o julgamento. A juíza diz: "Estamos aqui reunidos para iniciar o julgamento de Irene La Selva, que está sendo acusada pelos crimes do homicídio de Daniel La Selva, Agatha La Selva, Sidney da Silva e pela tentativa de assassinato de Caio La Selva e Aline Machado. Além disso, também há o flagrante do sequestro de Daniel, o bebê." O advogado de defesa pode se pronunciar. Silvério se levanta do seu lugar e diz: "Meritíssima, gostaria de dizer que a minha cliente Irene La Selva é totalmente inocente e não participou de nenhum desses crimes citados. Isso porque a maioria dessas acusações foram feitas por peões que não recebiam ordens da minha cliente." Todos se revoltam com as palavras ditas por Silvério e a juíza bate o martelo, pedindo por silêncio. A juíza então decide chamar uma testemunha de acusação. Ela diz: "Muito bem, então eu chamo primeiro para depor o senhor Ramiro Neves, por gentileza." Ramiro se levanta, vai até a cadeira de testemunhas para dar o seu depoimento, sob juramento. A juíza pergunta: "Senhor Ramiro, qual é o seu envolvimento nos crimes aqui citados?" Ramiro respira fundo e responde: "Então, senhora juíza, eu ouvi a dona Irene combinando com o Sidney de sabotar os freios do carro do Caio, que ela queria que ele morresse, mas o Daniel acabou entrando no carro aquela noite e dessa tragédia toda foi ela também que acabou dando os tiros na dona Agatha." A juíza responde: "Meu Deus, quanta crueldade fazer isso com o próprio filho! Mas a arma usada na morte de Agatha La Selva pertencia a você, não é mesmo, Ramiro?" Ramiro responderá: "E sim, é a minha arma, mas quem atirou não fui eu não, foi a dona Irene. O Kevin viu tudo e tem as digital dela na arma também. Mas isso não é tudo não. A dona Irene é capaz e fez muita coisa pior que isso." Irene olha inconformada para Ramiro e diz: "Traidor, é isso que você é, Ramiro." Silvério pede para Irene se conter para não prejudicar ainda mais a sua situação. Após isso, a juíza libera Ramiro e Silvério diz:
Meritíssima, gostaria de chamar uma testemunha de defesa que comprovará tudo que eu falei em relação à inocência da minha cliente. A Neide Ferreira, ela trabalha na mansão há muito tempo e conhece todos. A juíza responde: mas é claro, pode chamar então a testemunha? Silvério chama a Neide e a cozinheira se senta na cadeira para dar o seu depoimento. A juíza então diz: Neide, conta um pouco sobre o que você sabe e o que você viu sobre a sua patroa Irene em relação a esses crimes. Neide olha para Silvério e diz: então, dona juíza, eu sempre ouvi que a dona Irene estava envolvida em um monte de crimes, né? Mas eu não posso mentir aqui, né? Eu tô sob juramento perante Deus. Eu não tenho nenhuma prova disso, eu nunca vi a dona Irene fazer nada de errado. Eu só ouvi um monte de boatos sobre ela, mas eu vi a dona Irene todo dia. Nunca vi nada acontecendo de errado. Silvério responde: obrigado, Neide. É por essa e outras que eu digo, meritíssima, a minha cliente Irene La Selva é inocente. Tudo que eles têm contra ela até então são apenas boatos, não há provas. Todos se revoltam com o rumo da audiência, enquanto a juíza parece acreditar em Silvério. Irene começa a ficar esperançosa de que talvez saia livre do julgamento. Rodrigo se levanta de seu lugar e diz: meritíssima, se me permite, eu tenho uma testemunha de acusação recém-descoberta que vai mudar completamente o rumo dessa audiência. Tudo isso que o Dr. Silvério está dizendo vai cair por água abaixo com a nova testemunha. Eu poderia permitir a adição dessa nova testemunha ao julgamento? A juíza olha para Rodrigo e responde: olha, Dr. Rodrigo, sinto muito, mas se essa pessoa não está na lista, eu não posso aceitar. O senhor, como advogado, sabe muito bem que existem protocolos, e se você tinha uma testemunha, deveria ter trazido antes. Rodrigo passa a mão na cabeça, nervoso, e caminha até a juíza para sussurrar no ouvido dela. Assim que chega perto da juíza, o advogado mostra o nome da pessoa, deixando a juíza chocada ao perceber quem é. Ela diz: mas o que é isso, Dr. Rodrigo? Essa pessoa não é a mesma que está dada como morta nos mesmos crimes que a réu está sendo julgada? Rodrigo responde aos sussurros: foi o que eu também achei, Vossa Excelência. Mas não, essa pessoa me procurou ontem mesmo, um dia antes da audiência. Eu fiquei tão chocado quanto a meritíssima, mas por ser quem é, eu imploro para deixar que essa pessoa dê o seu depoimento. A juíza passa a mão na cabeça, demonstrando a sua preocupação, chocada com essa reviravolta. Enquanto isso, Caio e Aline se olham, sem entender o que está acontecendo. Caio diz: mas quem será que é essa nova testemunha? Aline responde: eu não faço a menor ideia, Caio, mas deve ser alguém muito importante, porque o Rodrigo nem conversou com a gente sobre isso e vai pedir para essa testemunha entrar assim de surpresa? Muito estranho, né? Irene não entende quem pode ser essa pessoa e afirma que Silvério não pode deixar que a juíza permita essa entrada que pode prejudicar o seu caso. Silvério se levanta e diz: meritíssima, eu peço que a senhora não abra essa exceção, pois não faz parte do protocolo, não seria prudente trazer uma testemunha assim tão em cima da hora e pode prejudicar completamente a defesa, visto principalmente que esta testemunha não estava nos documentos oficiais. Irene não se controla e diz: isso é um absurdo, desse jeito isso aqui vai ficar a casa da mãe Joana? Vai trazer todo mundo agora pro julgamento? A juíza agradece o pedido de Rodrigo e diz: Dr. Silvério, por favor, controle a sua cliente por gentileza, e eu vou informá-los que eu vou abrir a exceção dessa vez e permitir que essa testemunha adentre a audiência, pois é alguém que, ao meu ver, é extremamente relevante para esse julgamento e um tanto inesperada também. Silvério lamenta a decisão da juíza, enquanto Irene se enfurece e Aline e Caio ficam curiosos para saber quem é. A juíza diz: policiais podem abrir as portas e deixar a nova testemunha entrar, por gentileza.
Os policiais fazem o que a juíza mandou, e quando as portas se abrem, Daniel aparece vivo. Ele entra na sala, fazendo todo mundo se levantar e gritar de susto ao ver o rapaz. Graça se assusta e diz com lágrimas nos olhos: "O Daniel tá vivo!" Irene não consegue acreditar no que está vendo e chora desesperadamente ao ver que seu filho está vivo. A megera se ajoelha no chão como se estivesse vendo um fantasma e diz: "Meu filho, eu não acredito que você tá vivo, meu amor. Me perdoa, Daniel, pelo amor de Deus, me perdoa." Silvério tenta controlar a surpresa que está sentindo e se abaixa para ajudar Irene a se levantar. Caio se emociona ao ver o irmão entrando na sala e grita: "Guri, você mesmo? Eu não consigo acreditar numa coisa dessas." Aline coloca a mão no ombro de Caio e diz: "Calma, meu amor, eu também não tô entendendo nada, mas a gente vai entender o que tá acontecendo." Petra também se emociona e diz: "Eu não posso acreditar no que tô vendo, não é possível isso." Daniel entra na sala da audiência em uma verdadeira entrada triunfal, olhando para todo mundo em sua volta, enquanto seus olhos se enchem de lágrimas ao rever tantas pessoas conhecidas. Daniel encara Aline e Caio, mas seus olhos param quando olha para Irene, que está desesperada no seu lugar, sendo controlada por Silvério. Daniel se senta na cadeira das testemunhas, emocionado, e olha para a juíza, que não acredita no que está acontecendo. Com isso, a juíza tenta se recompor e diz: "Eu entendo a gravidade do que acabou de acontecer, mas eu peço para todo mundo se acalmar. Eu sei que ninguém esperava essa testemunha aqui, muito menos eu, mas nós precisamos seguir com a audiência e entender tudo o que aconteceu." Todos voltam a se sentar, muitos chorando com a presença de Daniel. A juíza olha para Daniel e diz: "Senhor Daniel La Selva, nem preciso dizer que a sua presença aqui é uma surpresa para todos. Você poderia nos contar como foi que sobreviveu ao acidente e por que ficou tanto tempo afastado?" Daniel limpa as lágrimas do rosto e responde: "Eu realmente tive uma parada cardíaca e o coágulo na minha cabeça quase explodiu. Por isso, todos pensaram que eu morri. Mas na verdade, o médico responsável conseguiu fazer uma nova cirurgia e ele me salvou. Mas ele não falou nada pra ninguém, porque já suspeitavam que tinha alguém tentando me matar devido às circunstâncias do meu acidente." Irene escuta o relato de Daniel aos prantos, assim como Caio, Petra e Aline. A juíza pergunta: "Então o médico responsável achou melhor não contar nada pra ninguém porque suspeitava que seu acidente foi criminoso, como de fato foi?" Daniel responde: "Exatamente. Por isso que eu fui enterrado de caixão fechado. Foi um plano que ele arquitetou para salvar minha vida e fazer a pessoa que tentou me matar achar que conseguiu." A juíza encara Daniel novamente e pergunta: "E você ficou esse tempo todo escondido? Por que não tentou entrar em contato com algum conhecido para te ajudar?" Daniel responde: "É porque boa parte desse período eu fiquei sem memória, por conta do trauma na cabeça que eu sofri durante o acidente. Eu fui transferido para Campo Grande e eu tive ótimos cuidados médicos por lá. Fiquei num hospital muito bom." A juíza diz: "Entendo. E por que você decidiu voltar agora pro julgamento da sua mãe?" Daniel se emociona e responde: "Não faz muito tempo que eu recuperei a memória, Vossa Excelência. E logo quando eu me lembrei de tudo, eu vi a reportagem contra o meu pai na televisão. Logo depois eu soube que a minha mãe estava sendo procurada porque ela foi a mandante do crime que quase me matou. Por isso que eu entrei em contato com o Dr. Rodrigo, porque infelizmente eu descobri que a minha própria mãe que tentou tirar minha vida." Irene chora desesperada ao escutar o relato de Daniel e tenta correr até ele para abraçar o seu filho, mas é impedida pelos guardas e grita: "Me larga! Eu preciso abraçar o meu filho! Daniel, me perdoa por tudo, meu filho!"
Eu não queria fazer nenhum mal pra você, meu Daniel. Não era pra ter sido você. Agora você tá aqui de novo. Isso que importa. Silvério se preocupa ao perceber o que Irene acabou de falar e diz: Dona Irene, eu sei que a senhora tá nervosa e emocionada, mas não diga nada que te comprometa, por favor. Daniel chora, mas não consegue olhar na cara de Irene. O rapaz olha para a juíza e diz: Sabe, meritíssima, naquela noite horrorosa, eu tinha descoberto os maiores segredos da minha mãe, inclusive que ela mentiu sobre a minha paternidade. O meu pai, na verdade, é Ademir La Selva. E depois que eu recobrei a memória, eu fui descobrindo coisas piores e piores. Eu só queria me afastar de toda essa família. Caio chora ao se lembrar das duras palavras que disse para Daniel na noite do acidente e é consolado por Aline. A juíza respira fundo e diz: Bom, eu não tenho mais nada para ouvir, está tudo muito claro para mim. Ela bate o martelo e afirma: A sessão está encerrada e eu declaro a senhora Irene La Selva culpada por todos os crimes que está sendo acusada. Ela deverá cumprir sua pena em regime fechado por 50 anos. Ninguém consegue comemorar a condenação de Irene, por conta do choque que ainda estão com a presença de Daniel ali. Nem mesmo Irene reage à pena que acabou de receber. Ela não consegue tirar os olhos de Daniel. Irene consegue chegar perto de Daniel. Ela se ajoelha aos pés do filho, aos prantos. A mulher diz: Meu filho, me perdoa, por favor. Eu não consigo nem dizer a felicidade que é te ver aqui de novo. Eu tinha morrido junto de você no dia que você partiu. Daniel se afasta de Irene e grita com ódio: Fica longe de mim, sua assassina! Eu sempre te idolatrei, mãe. Até mesmo naquele leito de hospital, eu me declarei pra você, mesmo sabendo que você mentiu pra mim a vida toda. Mas ser mandante do crime e todas as maldades que você cometeu, eu quase morri por sua culpa. Eu não quero mais olhar na sua cara. Irene implora pela atenção do filho e diz: Não fala isso, meu filho, por favor. Eu te amo tanto. Daniel diz: Não me chama mais assim. Eu não sou mais seu filho. Fica longe de mim. Os policiais seguram Irene para colocar as algemas nela e arrastam a megera para fora da sala. Ela continua gritando aos prantos por causa de Daniel. O rapaz chora ao ver a mãe sendo levada pelos policiais e quando se vira, vê Caio e Petra se aproximando dele. Caio pergunta: Guri, você voltou mesmo? Petra olha para o irmão e diz: Eu não consigo acreditar que você voltou, Daniel. Os três se emocionam com o reencontro e se abraçam enquanto choram de emoção. Daniel diz: Eu tava com tanta saudade de vocês. A gente foi tão feliz quando a gente morava juntos. Eu nunca imaginei que a nossa vida ia ser destruída dessa forma. Caio coloca a mão no ombro de Daniel e responde: Eu tô feliz demais em te ver aqui inteiro, meu guri. Principalmente depois da nossa última conversa. Eu me arrependi tanto de ter falado aquelas coisas pro você. Eu fiquei de cabeça quente, não deveria ter falado nada. Daniel diz: Fica tranquilo, irmão. Isso tá no passado agora. Eu também não devia ter escondido de você os meus sentimentos que eu tinha pela Aline. A Aline se aproxima dos três, emocionada, e diz: Daniel, a gente ainda não conseguiu se falar, mas eu tô muito feliz que você tá de volta. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer nessa vida. Daniel e a Aline se abraçam, e o rapaz diz: Eu sei, Aline, também tô muito feliz em te ver. Eu também sei que você e o Caio estão juntos, e isso foi uma das principais razões pela qual eu não quis voltar. Eu só senti que não tinha mais espaço pra mim aqui, agora que vocês dois se entenderam, e eu acho que não faz mais sentido eu morar por aqui mesmo. Caio fica sem graça com a situação, mas a Aline diz: Olha, Daniel, eu realmente gostei demais de você naquela época, mas o amor da minha vida é o Caio. Daniel responde: Eu sei disso, Aline, pode ficar tranquila. É
É por isso que eu digo que não tem mais lugar pra mim aqui em Nova Primavera. Eu preciso descobrir como é que vai ser a minha vida daqui pra frente. Eu preciso traçar minha própria rota e seguir meus próprios sonhos. Nova Primavera não tem mais espaço pra Daniel La Selva aqui. Petra olha para Daniel e pergunta: e o que você quer fazer daqui pra frente, meu irmão? Daniel respira fundo e diz: eu ainda amo todos vocês. Vocês sempre vão ser a minha família amada. Mas eu percebi que esse sobrenome La Selva, ele é amaldiçoado. É tanta maldade que os nossos pais fizeram e a gente ali do lado, presenciando tudo. Não dá mais. Eu quero distância de tudo. Eu vou seguir minha vida. Eu vou começar minha própria família. Petra concorda com a cabeça e diz: eu te entendo, Daniel. Eu também quero fazer coisas novas. Eu acho super válido. Eu só não quero mais perder contato com você. Eu quero estar sempre com você, onde quer que você esteja. Caio aproveita, deixa e diz: eu também não, guri. Cada um vai seguir seu caminho, mas ninguém vai sumir. A gente vai ficar unido que nós somos irmãos. Daniel, Caio e Petra se emocionam e se abraçam para se despedir. Daniel vai embora do tribunal e Aline e Caio se beijam ao perceber que um milagre aconteceu. Escreve de qual cidade você tá me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.